Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções de trabalho no ambiente que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito atual, famosa sustentabilidade. O que é isso? Então, não saia daí, assista o vídeo até o final para você conhecer um pouquinho mais do que isso e poder aplicar no seu dia a dia. Bom, para a gente começar a falar de sustentabilidade, eu vou trazer um conceito para vocês do que é sustentabilidade. Dentro das pesquisas e das buscas que eu fiz, sustentabilidade é a capacidade de sustentação, capacidade de conservação de um processo ou de um sistema. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando daquele processo, daquele sistema ser sustentável, ou seja, ele vai se alimentando e vai produzindo resultados, vai alimentando e vai produzindo resultados, como um ciclo de melhoria contínua, como um ciclo PDCA, planejamento, execução, verificação e ação. Então isso é sustentabilidade, esse sistema vai se sustentando para que ele não termine, para que ele não cesse, para que ele não acabe, né? Então, a própria palavra, né, sustentabilidade, vem do latim, aqui eu não vou lembrar de tudo, né, por isso que eu deixei anotado aí. Latim vem do sustentare, significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Tem um pouquinho de gerenciamento? Pouquinho, mas a gente vai ver que tem uma diferença grande nisso, né? Então, o conceito de sustentabilidade é você utilizar os recursos de maneira bem simples, tá? Utilizar os recursos de maneira que ele não se acabe, de maneira que ele sirva para as próximas gerações. E aí eu trouxe um conceito de desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento sustentável que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Traduzindo, é satisfazer as nossas necessidades hoje, sem que as gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, não sejam afetados em suas necessidades. Basicamente é isso. Nós temos aí 3 pilares dentro da sustentabilidade: o social, o econômico e o ambiental. Todos eles com foco em satisfazer as nossas necessidades sem afetar o futuro. Por que isso está se tornando tão importante e por que isso está se tornando tão discutido nos dias atuais? Porque, por exemplo, os nossos veículos, como todo mundo sabe, vale a pena aqui recapitular, todos os nossos veículos, ou a grande maioria, ele tem um motor a combustão, então ele utiliza de combustível fóssil, e esse combustível fóssil, ele primeiro, né, que vem do petróleo, ele tem um fim, né, e já existem estudos de que, sei lá, 50, 100 anos para frente nós não vamos ter mais petróleo. Não sei se esses dados são reais, tá? Tô aqui chutando, mas existe, o que eu quero dizer é que existe um fim para esse combustível fóssil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você está queimando esse combustível fóssil, que eu peguei de exemplo, você está eliminando na atmosfera um gás, que é o monóxido de carbono, que afeta a camada de ozônio e que aumenta a poluição. Se você está aumentando a poluição, se você está reduzindo a capacidade de oxigênio do planeta, você está acabando com um recurso que a geração futura vai precisar. Então, por isso que ele se tornou tão discutido e tão importante nos dias atuais. Eu falei do combustível dos carros, dos veículos que a gente utiliza, mas
todas as nossas indústrias, de alguma forma, indústria de transformação, ela utiliza o recurso natural para transformar em algo para que seja do nossa necessidade, do nosso benefício, e isso não pode ser que alguns deles não tenham retorno, né? Então, se você tem algum material que você transforma e você não consegue decompor aquilo na, na natureza, ou que você não consegue transformar aquele material em outro, você está colocando fim num recurso, né? Se você tem, por exemplo, todo o esgoto que não é... Se o esgoto não for tratado, se o esgoto não for selecionado, se você não separar o material que é reciclável do que não é reciclável, o que vai acontecer? Em muitas cidades ainda, esse esgoto, esse lixo vai para o rio. E quando você joga isso dentro do rio, isso vai matando o oxigênio dentro do rio. Então, o que você acaba fazendo? Acaba com a vida no rio. Então, você não vai ter mais peixe, você não vai ter mais alga, você não vai ter mais nada que dependa ou que viva daquele rio, né? Vistos os acidentes de Brumadinho, de Mariana, que a gente teve aí, que foram grandes desastres ecológicos, além dos desastres da vida humana, né? Muitas pessoas morreram nesses locais, nesses acidentes, por conta desta imprudência, desta falta de gestão, seja o que for. Então, isso é sustentabilidade. E por que, de novo, trazendo isso para a nossa realidade, o que isso tem a ver com a segurança do trabalho? Porque quando você olha, e como eu falei no vídeo anterior, e se você não viu, vai lá e assista, que a gente fala de gestão de segurança do trabalho, está muito interligado com a sustentabilidade. Aparentemente você vai falar que não, mas a partir do momento que a empresa ela se dispõe ou se predispõe a substituir uma matéria-prima, por exemplo, que ela é menos agressiva, que ela é menos, que ela causa menos à saúde do colaborador, que ela causa um impacto menor no meio ambiente, você já está pensando em sustentabilidade. A partir do momento que você começa a reutilizar, a você fazer as campanhas de reciclagem, a você pegar todo aquele resíduo que você tem dentro da organização e você separa, segrega aquilo que é reciclável, aquilo que deve ser destinado para um aterro e aquilo que pode ser reutilizado dentro da organização, você já está pensando em sustentabilidade. Então, a sustentabilidade não é nada astronômico, que você tem que colocar filtros nas chaminés e tudo mais. Não, você pode começar de uma coisa muito simples, muito pequena. Campanhas de reciclagem, por exemplo. A partir do momento que a organização implanta uma campanha de reciclagem para reduzir a emissão ou reduzir a geração de resíduos recicláveis ou a substituição de materiais por algo mais por algo biodegradável, por material que você vai conseguir, que vai agredir menos o meio ambiente, você vai estar auxiliando e a empresa vai estar com foco nessa sustentabilidade, que é o foco para o futuro. Nós precisamos pensar em tudo o que é consumido e aquilo que a gente gera de resíduo para que, como eu falei no começo do vídeo, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos filhos não fiquem sem recursos. E aí eu vou trazer para vocês, também deixei anotado, né, o que cada um desse tripé, dessa sustentabilidade traz para a gente. Quando a gente fala em social, né, o tripé, a parte do tripé, a parte social, nós estamos pensando em pessoas, condições de vida, né, educação, saúde, violência, lazer, entre outros aspectos. Então, se você tem uma economia ou uma sociedade que não pensa na vida social, que não pensa na qualidade de vida, que não pensa no futuro da sociedade, você está tornando aquela comunidade, aquele país, aquela cidade, aquele bairro insustentável, porque vai ter um fim. E aquilo, quando você tem um fim, você acaba com as necessidades da geração futura, e essa geração futura vai acabar
morrendo, vai acabar se findando, enfim, vai deixar de existir. Então esse é o tripé social. Quando nós falamos do tripé ambiental, eu já dei muitos exemplos aqui dentro desse vídeo, mas a gente fala dos recursos naturais. Então, para fazer alumínio, eu preciso de uma determinada rocha. Para fazer ferro, eu preciso de uma determinada rocha. Quanto dessa rocha a gente já tem, a gente existe ainda? Será que nós precisamos mesmo do alumínio? Será que nós precisamos mesmo do ferro para poder construir as nossas casas, enfim, nossos carros, nossas estradas, enfim, o que a gente precisa de recurso natural? As empresas não, as cidades captam água dos rios para poder abastecer as nossas casas. Como é que essa água do rio está retornando para o rio, né? Como é que essa captação está sendo devolvida? Eu dei o exemplo, né? A gente tem muitas cidades ainda que não tem o tratamento 100% do esgoto. Então, o rio recebe todo o rejeito da cidade, toda aquela carga de resíduos no leito do rio. E aí, o que você faz com esse rio? Visto o que acontece com o Rio Tietê, por exemplo, quanto tempo se fala do trecho que está na cidade de São Paulo, né, permeando a grande São Paulo, quanto isso está poluído e quanto tempo faz que a cidade, a prefeitura vem sempre tentando reduzir essa poluição e não consegue, porque não tem 100% do esgoto tratado. Então precisa trabalhar isso. Isso está focado principalmente no tripé ambiental. E depois a gente pensar no tripé econômico, que é relacionado à produção, distribuição, consumo dos produtos e serviços. Como é que a gente consome isso? Existe uma comunidade, uma sociedade focada só no consumo, e onde eu vou trocar de carro a cada ano, eu vou consumir aquilo que é base de petróleo, eu não vou pensar naquilo que é reciclável, eu não vou pensar na sacolinha que eu posso, que pode ser biodegradável, eu vou consumir tudo aquilo que não tem retorno, aquilo que simplesmente eu vou consumir, jogar fora e depois eu vou criar um resíduo enorme, como a gente já sabe que acontece por aí. Então são esses três pilares, essas três pensamentos que a gente tem que ter. E aí, de novo, trazendo para a segurança do trabalho, a partir do momento que você tem um pensamento onde eu vou substituir o maquinário, onde eu vou fazer uma manutenção, ao invés de utilizar óleo sintético, eu vou utilizar um óleo natural, ou desenvolver algo nesse sentido para que eu utilize menos recursos naturais, ou os recursos naturais que eu estou utilizando eu consiga devolver isso para a natureza de maneira orgânica, né? Então, um exemplo bem claro, né? A nossa logística reversa. Você, cartucho de tinta, né? Pegar os exemplos aí que eu tenho como vivência. Você utiliza o cartucho de tinta, você vai lá no site do fabricante e fala para ele, olha, eu tenho 5 caixinhas, 10 caixinhas, 20 caixinhas de tinta, do cartucho de tinta, e você vem aqui recolher porque eu quero devolver isso para você. As empresas já fazem isso. Então você tem todo um sistema onde você informa, acondiciona isso e a empresa recebe esses cartuchos de volta, né, para serem reutilizados. Então qual é o pensamento que a gente tem que ter focado nestas situações de você aproveitar a matéria-prima, aproveitar o recurso que está sendo utilizado. Se eu vou desmontar uma máquina, será que eu consigo reciclar essa máquina, fazer com que ela também gere menos resíduo? E pensar também em todo o processo produtivo. O processo produtivo ele é fundamental para a sustentabilidade. Ele é fundamental para que você possa criar algo diferenciado para o mercado. Vai ter um custo? Num primeiro momento, eu acredito que sim, que o custo seja um pouco diferenciado. Mas a partir do momento que o consumo deste produto comece a aumentar, esse custo ele vai ser reduzido. Porque existe uma relação, né? Quanto menos eu vendo, mais cara é a minha produção. Quanto mais eu produzo, mais barata é a minha produção. E isso tem tudo a ver com segurança do trabalho, porque o ambiente está lá, você vai estar focado na melhoria, você vai estar focado nos recursos, você vai, por exemplo, uma coisa muito simples que a gente pode dar de exemplo de sustentabilidade também. A partir do momento que eu torno os ambientes de trabalho
mais seguros e mais saudáveis, ou seja, eu vou eliminar o risco, né? Vou eliminar o perigo e minimizar o risco ao ponto de ele não existir, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ter a necessidade de utilizar o EPI, por exemplo, né? Então, eu vou deixar de utilizar o protetor auricular, eu vou deixar de utilizar o óculos, o capacete, lógico, pensando sempre na avaliação de risco. Se você tem o risco, você não tem como fugir disso. Mas, dependendo da empresa, dependendo da situação, você consegue eliminar. Se você consegue eliminar, você deixa de investir no EPI. E aí você contribui também para a sustentabilidade, reduzindo o consumo desse material, né? Que muitas vezes pode ser que ele não seja reciclável. Então é importante isso, pensar nisso. E socialmente você vai ter um colaborador mais feliz para trabalhar, porque ele não vai precisar de EPI, ele vai produzir mais, ele vai render mais. Então, ele vai ter uma qualidade de vida melhor do que ele tinha antes. Então, a segurança do trabalho, sim, tem a ver com sustentabilidade e está inteiramente ligada com o meio ambiente, com a economia, como nós falamos, e com o aspecto social. Então, quando você pensar num sistema de gestão, e aqui eu repito, tem o vídeo anterior eu falei bastante disso, e nos outros vídeos que tem aí no canal também, quando você começa a pensar e a implementar esse sistema de gestão, você tem que trazer a sustentabilidade para dentro dele. Reforço, como sempre que eu tenho oportunidade, eu reforço para vocês. Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança não se faz sozinho. Você depende, ou é melhor você ter uma equipe multifuncional para você poder elaborar essa gestão, elaborar esse plano, esse pensamento sustentável em reciclagem, em redução de consumo de matéria-prima, em substituição dos copinhos de plástico, enfim. Você consegue fazer isso melhor quando você tem essa equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar vão ter várias pessoas pensando de maneira diferente e trazendo sugestões diferentes. Então, você consegue ideias significativas, ideias que você não pensaria e que as outras pessoas conseguiriam enxergar. Então, veja a importância do comprometimento de todos com a gestão da segurança do trabalho e com a sustentabilidade. Como que eu começo a fazer isso? Começa a trabalhar com campanhas, começa a fazer a segregação do resíduo dentro da empresa, né, de uma maneira bem lúdica no começo, com palestras, aproveita a CIPAT, né, tem as palestras obrigatórias, mas coloca a palestra de sustentabilidade dentro da CIPAT para você começar a divulgar isso, difundir isso, você começa a fazer a coleta seletiva, começa a segregar os resíduos, começa a destinar esses resíduos de maneira correta, para que você comece a instigar e comece a colocar esse pensamento dentro da organização. Sempre também, né, com o comprometimento da alta direção. Eu falei da importância da alta direção no outro vídeo também, então na sustentabilidade também é muito importante que a alta direção esteja comprometida com a sustentabilidade. Tudo isso para que você consiga ter uma empresa melhor, uma empresa mais saudável, uma empresa mais segura e, consequentemente, uma empresa mais sustentável. E não precisa, como eu falei no vídeo, começar por projetos mirabolantes de transformação, que você vai trocar todas as máquinas por máquinas que geram menos resíduo, que geram menos poluição. Não. Comece por isso que eu falei. Uma campanha de reciclagem, uma campanha de segregação, de coleta seletiva, e aí você vai expandindo isso, vai conversando com as pessoas, com a engenharia, com a direção, lá no RH, na hora da alimentação, né? Porque existe também muito desperdício dentro do restaurante. Ah, mas é orgânico, mas existe desperdício, e dos fatores da sustentabilidade é o desperdício. Você não pode gerar desperdícios. Você tem que consumir aquilo que é para a sua necessidade. Lógico, de maneira consciente, de bom senso, como sempre, mas focar nisso e um sistema de gestão bem montado, você consegue resultados, como eu sempre falo, significativos para a sua empresa e também, né, para a gestão da segurança do trabalho. Vai ficar muito mais fácil para você.
quando você tem esse sistema funcionando, com todos comprometidos, com a alta direção comprometida, com todo mundo sabendo o que está acontecendo, com a comunicação sendo transparente, tudo fica muito mais fácil dentro da organização. Gustavo, sempre vai existir um ou outro que vai contra, que vai dar trabalho, que isso, que aquilo. Sempre. Somos seres humanos, cada um diferente um do outro. Mas você conversa, você mostra, você evidencia para que ele possa seguir aquilo que a empresa almeja. Sempre pensando também no planejamento estratégico. Bom, eu fico por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, que você vai receber o conteúdo antes. Vou deixar os links aqui embaixo para você aproveitar. Tem o link do site do Diário do TST, lá tem conteúdo também e tem uma planilha totalmente gratuita para você fazer o download e utilizar no seu dia a dia, voltado para o programa de gerenciamento de risco. Então, entra lá no site diariodotst.com.br, aproveita, faz o download da sua planilha e sai utilizando. Ela é gratuita, tá prontinha lá para você. E também vou deixar um link aqui para você de um curso que é a implantação de sistemas de gestão integrado. Um curso que eu desenvolvi para você de maneira muito simples, muito fácil de se aplicar a um custo bem acessível. Então aproveita essa oportunidade, já que nós estamos falando de sustentabilidade, de sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Aproveita e aumente o seu conhecimento e aplica no seu dia a dia. E lógico, né, os outros vídeos aí que eu faço, que eu desenvolvo para você utilizar e aumentar o seu conhecimento dentro da segurança do trabalho, dentro da qualidade e dentro do meio ambiente também. Bom, eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.